Olá, meu nome é Pedro Lúcio dos Santos, eu sou economista e advogado e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um bate-papo com uma psicóloga formidável, profissional de primeira linha, Fátima Rizzo. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada, Kendi, eu que agradeço, viu? Bom, e gratidão pela indicação, pela excelente atriz, a Beth Rizzo. Sim, minha irmã querida. Perfeita. E talentosa, né, Kendi? Talentosa, muito talentosa. Sempre. A gente teve a oportunidade de entrevistar no programa Você é Top, né? E fui assistir a espetáculos dela, realmente, parabéns. Eu vi a entrevista e ficou excelente, viu? Parabéns para você também. Obrigado. Ô, Fátima, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, e a dúvida é assim, que momento da sua vida você decidiu ser psicólogo? Muitas vezes assim, os pais gostariam que fosse, ou teve alguma inspiração, né, para que acontecesse, por favor. Ok. Então, eu sou nascida aqui em São Paulo mesmo, capital. Minha mãe era não, né, do lar, meu pai bancário, então nós nos mudamos algumas vezes. Então, é interessante que esse detalhe... O banco mandava o teu pai, ele ia... Exatamente. Isso mesmo, Kendi. Então, por exemplo, moramos em Taubaté, em Suzano. Interessante, tá? E essas mudanças, por incrível que pareça, também de alguma forma influenciaram. Lógico, indiretamente. Imagina o seguinte, não só a cidade nova, mas a classe, os alunos de classe, tudo novo, né? Isso mesmo. Uma adaptação... Você conhecia todo mundo da classe, de repente você não conhece mais ninguém, Exatamente. Professor novo. E o que você falou é perfeito. Isso me obrigou, entre aspas, a sempre tentar fazer um rapport, uma aproximação rápida com as pessoas para ser aceita no grupo. Né? E era questão de sobrevivência mesmo. Sim. Sim. Isso é bacana, mas pelo menos assim, uma coisa da coragem. Exatamente. Começa a enfrentar e nos força, ou seja, um incentivo à comunicação, a tentar se inserir naquele meio. Então eu aproveitei o lado positivo. Que bom, maravilha. E aí eu fiz um teste vocacional próximo, né, de se fazer uma faculdade, acho que 16 anos, e deu assim primeiro, psicologia. Deu área de humanas mesmo. Sim. Ou seja, sempre adorei conversar, interagir com as pessoas, né? Ah, que bacana. E aí foi em busca disso, eu me apaixonei pela área. E mesmo assim, quando você começou a cursar psicologia, você viu que era basicamente aquilo que você queria? Nossa, eu já fui, Kendi, muito assim focada, que era isso mesmo, né, que eu queria, que é essa profissão que me representa. Agora, conforme os semestres foram passando, ou seja, a gente vai se aprofundando, eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu não consigo me imaginar em outra área. Olha que interessante. Perfeito. Aí você já sabia que terminou a faculdade e você já começava a comunicar? Isso, na verdade, assim, a psicologia, isso, a psicologia clínica, ela é bastante abrangente, né? O psicólogo, ele pode praticamente trabalhar em todas as áreas do conhecimento, mas a clínica foi o que sempre me chamou a atenção. E é interessante porque alguns colegas falavam, não, eu vou trabalhar nas empresas, né? Psicologia organizacional. Da parte de recursos humanos, né? Isso. Recrutamento de seleção. Tá. E aí eu tinha até um certo preconceito, tá vendo? É por isso que a gente nunca pode cultivar nenhum tipo de preconceito. No fim, olha, há quase 22 anos que eu estou na área organizacional. Porque eu atendo, né, desde formada, eu fui para a área clínica, mas depois, Kendi, teve uma reviravolta na minha vida, fui muito bem casada, estou muito bem separada, e nesta separação eu acabei indo para as empresas, né? E também fui picada pelo bichinho, é muito interessante.
Então, o que eu faço nesses quase 22 anos é dar treinamento dentro das empresas. Porque a capacitação, né? Exatamente. E, obviamente, ajudar também o processo seletivo, capacitar os RHs. Em outras palavras, humanizar o ambiente de trabalho, as organizações. Sem dúvida. Não, isso daí é realmente muito importante. Porque o olhar é diferente. Sim. Do que aquela relação de trabalho puramente comercial. Muitas vezes o dia a dia das empresas se assemelha a algo que tritura, vamos falar a verdade, né? Esses trabalhadores sem motivação, sem reconhecimento, chefias, Kendi, que se dão ao direito de destratar os trabalhadores, ou seja, uma tratativa que mais se assemelha a um assédio, né, moral. Então, é aí que eu entro, capacitar as lideranças e o RH para que essas relações de trabalho sejam humanizadas, sejam positivas, que tenha a chamada inteligência emocional. Perfeito. Por isso que muitas vezes a entrevista ela é um fator primordial, porque o currículo no papel, ele aceita tudo. O papel aceita tudo. Perfeito. Mas aí tem aquele negócio, né? Você contrata pelas habilidades técnicas e muitas vezes pelas atitudes, pelo comportamental, você acaba dispensando. Excelente. Então, o grande segredo é fazer com que você tenha o profissional certo, na função certa. Porque aí não é só salário, ele tem que gostar daquilo, e aí funciona. Nossa, Kendi, que delícia escutar isso de você, viu? Muito bom, uma visão excelente. Existem estudos que evidenciam que aqui no Brasil os RHs ainda, entre aspas, né, contratam pelas hard skills, que são as habilidades técnicas. Mas é só questão de tempo, vão acabar demitindo, desligando esses mesmos profissionais pela falta de soft skills, que são as inteligências sociais, a inteligência emocional. É só questão de tempo. É verdade. Por isso que hoje, muitas vezes, o contratante da vaga, ele tem a oportunidade de conversar com empresas onde aquela pessoa passou. Isso, para sentir um pouquinho mais, né? Quem é esse candidato, esse profissional? Porque muitas vezes você olha pelo papel e fala, nossa, isso daqui é tudo que eu preciso. Só que na prática depois você vê que não cumpre horário, não cumpre metas, destrata as outras pessoas. É isso mesmo. Então, às vezes é uma pessoa totalmente diferente daquilo que você esperava. Sim. E por coincidência mesmo, hoje eu começo um treinamento para uma empresa através do parceiro Ciesp Leste, a Distrital Leste. E o nome do curso, o foco do curso é exatamente esse. Técnicas e dinâmicas de recrutamento e seleção. Então eu tenho nesta turma cerca de 12 profissionais de uma empresa, inclusive a diretora e o RH, onde vão se aperfeiçoar para que o recrutamento e a seleção sejam mais adequados possível. Dentro dessa perspectiva que você citou, não só avaliar currículo e habilidade técnica, mas avaliar também a inteligência emocional. Muitas vezes alguns headhunters me convidam e falam assim, você quer tomar um café aqui e tal? E aí ele fala, eu tenho esses 4 candidatos aqui e eu estou na dúvida. O que você acha que... Aí, o gozado é que assim, muitas vezes, como são cargos gerenciais de diretoria, você acaba conhecendo de alguma... Principalmente se for área comercial e tudo mais. Então ajuda pelo menos a dar alguma informação adicional, né, para as pessoas. Já teve gente que falou, eu conheço e é um carrasco. Se você, a pessoa senta na cadeira dele e acha que é o dono do mundo, vira um tirano, né? As pessoas conseguem até atingir as metas, mas com chicotado. Exatamente. Mas não é isso que eu acho que o teu cliente, né, está te contratando. Isso mesmo. Porque, veja, a tratativa dos profissionais, principalmente se eles ocupam cargo de gestão, cargos de liderança,
tem um impacto assim mais direto, Sim. frontal, com o clima organizacional, ou seja, como as pessoas se sentem naquele ambiente e até na automotivação, na satisfação ou não desse trabalhador, né? Hoje tem, Kendi, um outro indicador que as empresas estão sendo levadas a refletir. Veja, o que uma empresa hoje tem que dar foco, né? Hoje não, há muito tempo. Qualidade de produtos e serviços, né? Rentabilidade, lucratividade, qualidade, produtividade, exatamente. Só que agora tem um indicador recente, que é o índice, olha que interessante, índice de felicidade nas empresas. Bacana. Que é pesquisa de satisfação? Isso, ou seja, a empresa ser capaz de fidelizar o seu cliente interno, todo o staff, todo o quadro de colaboradores, mas não na base somente do salário, como você colocou, ou do medo, da imposição, mas pela satisfação de trabalhar naquele ambiente, com aquelas lideranças, com aquelas equipes, né? E isso é possível, Kendi, eu afirmo que é. Sem dúvida. E um outro ponto que eu gostaria de colocar para gerar reflexão é que ainda no Brasil se fala muito no valor do salário, o salário financeiro, tangível, concreto. Mas, na verdade, as últimas pesquisas mostram que o salário mais poderoso, que tem um efeito mais motivador nos trabalhadores e que aumenta esse índice de felicidade nas empresas, é o chamado salário emocional. Olha que interessante. Tá. Que aí realmente é o seguinte, não é agregar valor, Perfeito. Não é o dinheiro em espécie para comprar. Sim. E quem veja, nesses quase 22 anos que eu sou facilitadora, docente de cursos, treinamentos, os alunos falam, né, durante o treinamento, e eu abro muito espaço para que eles até desabafem. E são dezenas de testemunhos que eu escuto a cada treinamento que falam que trocaram, ou seja, pediram demissão de uma organização onde eles ganhavam bem em termos tangíveis, né? O valor do contra-cheque era alto, pacote de benefícios excelente, mas as relações eram tóxicas. Então, exemplo, a gente acha que isso não acontece hoje em dia, mas ainda acontece. Gestor, liderança que grita, que dá murro na mesa, que distrata, seu peão. Como assim? No século onde nós estamos, né, no milênio onde nós nos encontramos, não é mais compatível uma tratativa desrespeitosa dessa. Mas ainda acontece. Acontece. Muitos empresários, Kendi, ainda agem assim porque são os donos da empresa, os donos do capital. E isso, se a gente for estudar até historicamente, sociologicamente, tem a ver com a herança horrível da escravidão. Sim, é verdade, dos coronéis. Sim, e das revoluções industriais, onde o trabalhador era parte, né, daquele maquinário. Da máquina, exato. Era só produtividade. E aqui no Brasil nós temos alguns autores que ainda chamam isso de herança maldita. Nós ainda temos essa herança, meio que enraizada, sabe, nas empresas. Né? Porque isso foi recente, né? As revoluções aí e tal. Mesmo a escravidão muito recente. Sim, é verdade. E as pessoas, assim, eram os netos daquelas pessoas ali e tal, e bisnetos, ainda tem resquício daqui. Sim. Tem um pouco de raiva embutida também, ódio. Pode ter certeza. Tem aí um gap, né, um degrau emocional, histórico, né, e que faz com que muitas pessoas ainda se deem esse direito. Né? Então, veja, eu sou coach de relacionamento, só que dentro das empresas. Né? E muitos gestores acabam trabalhando comigo, porque muitas vezes são excelentes tecnicamente falando, mas deixam a desejar exatamente no comportamento, né? Na tratativa, na comunicação. E aí alguns falam abertamente, mas
Eu chego a hora que eu quiser, Fátima, eu sou o dono da empresa. Falo, olha, com todo o carinho que eu lhe tenho, todo o respeito que eu lhe tenho, que exemplo você está dando ao seu staff, aos seus colaboradores, agindo dessa maneira? Então não é porque você é o dono da empresa que você pode agir, né, de maneira inconsistente, de maneira errada. E aí existe, né, aquele tempo da pessoa assimilar a crítica construtiva e mudar o comportamento. Não, ele tem que ser um inspirador. Perfeito. Kendi, eu vou te levar nas empresas para me ajudar a falar na alma desses empresários. Uma das coisas que está acontecendo de bom é que grande parte das empresas está tendo também as universidades corporativas. Perfeito. E dentro disso, agora, o segredo é realmente assim, você fazer uma avaliação da cultura organizacional, ver no quebra-cabeças aonde precisa ser melhorado, né, da parte comportamental, porque o resultado aparece. Sim. Né? Você, eu considero assim, engrenagens de uma máquina. Né? Mesma coisa, a acupuntura, ela é 1000 anos antes do profeta Maomé. Mas aqui no Brasil a medicina pegou na década de 80. Então, significa assim, uma empresa também, se tudo estiver girando bem, está tudo em ordem. Agora, se tiver alguma coisa de energia paralisada, tudo atrasa. Aquilo engessa. Isso, porque assim, o ideal seria que o dono da empresa, ou o gestor, funcionasse como se fosse um maestro. Nossa, o maestro, ele sabe onde que está, o violino está desafinado, tudo e tal, dá mais horas de treinamento, né, e recupera aquela pessoa, né, para sair. Excelente metáfora. Né? Sim. Então, mas as coisas estão melhorando. Sim, é verdade. Eu também tenho receio, gente, de estar passando uma negatividade. Ainda existem os BOs, os problemas, sim, mas nós estamos avançando, sem sombra de dúvida. A luz no fim do túnel existe. Muita luz, e não é nem o trem, nem o caminhão, nem a jamanta a nos atropelar. Fátima, nós estamos em instantes finais, tá? Sim. Eu agradeço imensamente, tá, toda essa sabedoria aí. Eu que agradeço. Né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas. Né? O programa Gestão Executiva é muito assistido por uma série de gestores, aí, principalmente de áreas operacionais. Os seus contatos também, por favor. Ok. Bom, eu agradeço a oportunidade. Eu vim crente que eu iria dar só uma entrevista, mas eu aprendi muito. Você é uma pessoa muito querida, viu? Obrigado. Um profissional muito rico, que tem muito a nos passar, a nos ensinar. Bom, fica uma dica do autoconhecimento, Kendi. Seja a área onde a pessoa atuar, o nível hierárquico da empresa onde ela atuar, buscar sempre o desenvolvimento, né, de si, das inteligências, das competências emocionais, porque é isso que leva um profissional ao sucesso. E é isso que leva um ser humano a desenvolver a satisfação, a felicidade de estar no ambiente, né, seja pessoal, seja corporativo. E eu acho que eu não me lembro, gente, dos meus contatos das redes, mas o meu celular e o WhatsApp é 11, o código de São Paulo 993966209. Perfeito. Fábio, você falou uma coisa muito importante, que assim, a linha que separa o fracasso do sucesso, ela é tão fina, que muitas vezes a gente, um passo a mais, a gente conseguiria o que a gente quer. Mas muitas vezes por precaução, por receio, medo, a pessoa volta um passo. Aí aquilo vai ficando cada vez mais distante, porque a fila anda, né? A energia vai se propagando. Sim. Então nós temos que ser muito persistentes naquilo que a gente quer. Nós falamos, Kendi, se me permite, né, alguns segundos, hoje em dia nós falamos muito da chamada resiliência, que é a capacidade humana de ser esticado pelas pressões, sofrimentos, perrengues, obstáculos, mas ter a capacidade de superação.
Ou seja, todos nós sofremos, sim, todos nós passamos por dificuldades pessoais, familiares, profissionais, sim, mas utilizar a resiliência é seguir em frente, é não desistir, é confiar em si, é confiar numa força maior, quem tem, né, essa espiritualidade, eu tenho, fica também na sugestão, e confiar no próprio potencial, que na verdade o nosso êxito, eu tenho um pouco de receio da palavra sucesso, porque aqui no Brasil está muito alinhada com dinheiro, e nem sempre dinheiro significa sucesso, né? Está acima de tudo. Então veja, êxito depende muito da gente, da nossa resiliência e da força da crença, de seguir em frente e de acreditar que tudo vai dar certo. Você falou muito a parte importante da resiliência, e como eu sou engenheiro, uma vez estava conversando sobre resiliência você falou, pô, a gente trabalha com coisas rígidas, né? E eu sou, na engenharia, como é que você explica resiliência? Eu falei, é fácil. Você pega um ferro, que você não consegue mexer de qualquer forma, mas você aquece ele, as moléculas se movem e você molda o ferro do jeito que você quer. E todas as pessoas podem ser moldadas. Excelente, tá vendo? Aprendi. Mais uma questão. Muito obrigada, viu? Sucesso. Êxito. Internautas, os agradecimentos então a essa fabulosa escola Fátima Rizzo. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.